O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e estou abrindo para você a minha casa na árvore, o esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados. Então, por favor, entre e fique à vontade. Fala pessoal, tudo certo? Bom, antes de mais nada, bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa da Árvore, esse espaço que vai ser de reflexão, de pensamentos, de entrevistas, do que der vontade de fazer. Já explico desde já que eu não sou do mundo dos podcasts, então ainda é uma coisa que eu vou aprender a fazer, aprender a lidar, então já peço perdão aí por qualquer coisa, se não ficar legal esse primeiro episódio, enfim. A ideia não é atingir milhares de pessoas e tudo mais, é simplesmente botar pra fora um pouquinho dos pensamentos que estão nessa cachola aqui, produzir conteúdo legal pra mim mesmo, sabe? Mais do que pra qualquer outra pessoa. Mas, já que estamos produzindo conteúdo, já que eu posso falar sobre isso, por que não compartilhar com vocês também? O assunto eu estava pensando muito no que trazer para esse podcast, né? No que eu ia falar nesse primeiro episódio, se eu ia conseguir ficar falando aqui por muito tempo sozinho, sem ficar tedioso, sem ser chato. Se ficar chato, paciência, gente. Aí vocês procurem outro podcast mais legal. Enfim, o que me veio à cabeça para poder falar hoje foi da mesma maneira que nasceu o podcast. Eu estava querendo fazer o podcast já há um tempo, estava pensando muito sobre isso e não vinha uma definição muito do que eu queria fazer, né? Pensei em fazer sobre viagem LGBT, que é o tema do meu trabalho. Para quem não me conhece, aliás, né, sou Rafael Lake, eu trabalho com comunicação, sou editor do blog de viagem LGBT Viaja Bi, já há mais de 5 anos. Trabalho com assessoria de imprensa e outras áreas de comunicação. Então eu tava pensando muito sobre como me comunicar com vocês aqui, né? De que forma que eu ia falar. Não vinha. E aí ontem, tomando banho, me veio uma palavra na cabeça, que é esconderijo. Inclusive tem uma música da Sandy. E essa música é muito bonita, aliás, se vocês tiverem oportunidade, procurem aí. Ela tem, acho que 1 minutinho, bem curtinha. E ela fala justamente desse mundinho, nesse cantinho escuro, onde a gente se sente confortável de mostrar o que a gente não mostra em outros lugares, né? E daí nasceu a ideia de trazer isso pro podcast, porque eu tenho, apesar de ter um trabalho público há muito tempo, eu também tenho, pessoalmente, o medo do julgamento dos outros, eu também trago essas noias de ficar pensando o que os outros estão pensando de você, o que os outros estão achando. Então eu falei, putz, eu vou criar um podcast, vou falar durante vários minutos o que as pessoas vão pensar de mim, o que eu vou expor que eu não quero expor. E aí, quando eu tô no meu cantinho escuro, no meu esconderijo, na minha casa na árvore, né, como eu gostei de trazer de uma forma um pouco mais lúdica e positiva do que esconderijo, aí eu posso ser quem eu sou. Não tem ninguém me julgando, não tem câmera, não tem tela de celular, não tem ninguém. Então, a ideia é um pouco isso, trazer essas reflexões de forma nua mesmo, e expor as coisas aqui. Quem se identificar vai ficar ouvindo, quem não se identificar, a era da tecnologia tá aí para facilitar a gente mudar de canal. E aí, pensando nessa maneira que surgiu esse podcast ontem, que veio como uma ideia de um rompante no banho, e aí eu já criei, aprendi a como fazer podcast, que eu aprendi tudo ontem mesmo, que eu não sabia, e coloquei no ar. Não sabia o que eu ia gravar no primeiro episódio, né, sobre o que eu ia falar. Tem tanta coisa passando pela minha cabeça, eu tô passando por um momento de profunda transformação. Não sei como vocês estão aí em meio a essa quarentena. Para quem tá ouvindo esse podcast depois de muito tempo, a gente tá no meio de uma pandemia do coronavírus, que tenho certeza que vai ficar para a história como um momento de mudança no mundo. E aí eu não sei como vocês estão lidando com isso, mas para mim tá sendo um mergulho assim em mim mesmo, me conhecer bastante, em buscar objetivos de vida, entender por que eu tô aqui, enfim, aquelas coisas um pouco profundas demais até, sabe? Mas tá muito gostoso esse processo. E aí eu tava pensando muito em como eu tava me sentindo em relação a essa pandemia e vendo como as pessoas estavam reagindo, né? As pessoas, amigos, colegas de trabalho, familiares, e muita gente passando por, né, altos e baixos, aqueles momentos mais felizes e mais tristes. E no fundo, é esquisito, porque a maior parte do tempo eu tenho sentido um conforto, uma paz. E aí eu acabava me sentindo até com medo de falar isso, sabe? Porque eu falei, caramba, o mundo inteiro tá
tá aí morrendo, sabe? Tem gente morrendo toda hora, o tempo todo um caos na saúde, na economia, em tudo quanto é lugar, na política brasileira e mundial. E eu tô sentindo um conforto, né? Da onde vem isso? Por que eu tô me sentindo assim? Não fazia muito sentido pra mim. E aí, também, por acaso, que a gente sabe que nunca é por acaso, né? Essas coisas todas acontecem por um motivo específico. Eu recebi um áudio, que eu recebi, na verdade, hoje de manhã e eu não tinha visto. Eu não sei o quão verdade é isso, não apurei, mas dizem que é um áudio que veio de uma carta psicografada no Centro Perseverança, aqui em São Paulo, que é um centro espírita. Na mensagem que eu recebi falava justamente assim, não importa qual que é a sua crença, ouça esse áudio para ter um entendimento, né, do que está sendo falado por quem acredita nisso. Eu, particularmente, tenho uma crença espírita, não sigo assim de ir ao centro, tenho algumas crenças mais pessoais do que muito correlatas a uma religião específica, mas talvez a crença espírita seja uma das que eu mais me identifico. Esse áudio ele falava de muita coisa do plano espiritual, de como o plano espiritual tá tratando essa pandemia, enfim, o áudio tem uns 10 minutos, é longo pra caramba, mas é muito legal. Ele me trouxe um despertar mesmo do que tá acontecendo e me fez entender o porquê que eu tava me sentindo feliz com esse momento de pandemia. Não feliz, né? Tô colocando dessa maneira fica esquisito, mas por que eu tava sentindo esse conforto e essa tranquilidade, né? Porque a gente tá passando por um momento agora que a gente não vai voltar ao que a gente era em algum momento. Alguma coisa diferente vai ficar. Eu tava discutindo isso com uma amiga minha que mora em Londres, morou em Londres comigo quando eu fiz intercâmbio, e eu falei pra ela, olha, eu acho que da gente vai sair disso diferente, eu acho que muita gente vai sair com a cabeça mudada, a gente tá tendo muitas ações positivas e propositivas, sabe, das pessoas ajudando o outro, abrindo mão de alguns privilégios materiais ou de qualquer outro tipo de privilégio, até se colocando em risco às vezes para poder ajudar outras pessoas, né? Indo ao mercado para pessoas mais velhas, dando comida para quem precisa, ajudando restaurantes pequenos. São diversas as ações que a gente tem visto acontecer e que fazem muito sentido assim para uma mudança maior. E ela falou: olha, Rafa, eu não sei se isso vai acontecer porque o mundo tá meio perdido, né? O mundo tá meio cagado já, sabe? Já tá estragado, não tem muito como uma melhora muito grande. E o sentimento que eu tive foi de assim, tipo, sim, a gente vai melhorar, talvez não agora, talvez não seja só nesse momento, mas o meu sentimento é que enquanto a gente não tiver uma mudança real, isso não vai passar. Então vai vir uma segunda, terceira onda, o que vier precisar vir, vai vir. E acho que é um momento que a gente precisa realmente parar e pensar, entender o que está acontecendo. E não é romantizar a crise, que como eu ouvi muitas pessoas falando, de algumas formas com razão, tá? Não é tipo fazer a pugliese obrigado a coronavírus, não é isso. É entender que tudo que a gente passa na vida, momentos bons e ruins, a gente tem que tentar tirar um aprendizado disso. E esse é um dos momentos que eu acho que a gente cresce na dor. Esse é um momento de muita dor. A gente está perdendo pessoas muito próximas, pessoas queridas. Mesmo quem não perdeu ninguém muito próximo, você não está em casa tranquilo, você está vendo o sofrimento de outras pessoas. E esse áudio traz um pouco disso, de que enquanto existir uma outra pessoa sofrendo, você não vai estar tranquilo e não vai estar 100%. Eu acho que o principal que a gente tem que tirar desse momento de pandemia que a gente está passando agora é justamente isso, entender que a gente é parte de uma comunidade global, que o nosso brilho como estrela nunca vai se sobrepor ao brilho da constelação. Ela é mais importante. Eu acho que esse momento vem um pouco para mostrar pra gente isso, sabe? Tipo, de entender que a gente faz parte disso sim. Tem relação, se vocês tiverem curiosidade, acho que vale procurar uma previsão que o Chico Xavier fez no programa Pinga Fogo lá atrás. Ele falou que a humanidade ia passar por uma prova e se a gente passasse por isso na data limite, que era, se não me engano, em julho do ano passado, a gente ia caminhar para um momento na Terra de muita conexão espiritual, de muita energia positiva, enfim, um lugar muito melhor pra gente viver. Curiosamente, apesar dos pesares e de ser 2019 e de ser justamente o primeiro ano aqui no Brasil do nosso querido, mas não querido presidente da República no poder, a gente passou nesse teste. Não convocamos a Terceira Guerra Mundial, que seria uma guerra nuclear que ia acabar com o mundo. Tendo isso, as mudanças começam a acontecer. É uma mudança que, pra quem acredita nisso, a gente não vai ver, provavelmente, ninguém que tá vivo hoje, porque ela vai acontecer mais ou menos em
em 2150, ou seja, tem bastante tempo ainda até isso rolar, mas o primeiro passo foi dado. E nessa mudança muita gente vai desencarnar, é um momento em que a gente está se questionando, que a gente está olhando para o lado, que a gente está vivendo agora, sendo que a gente estava tão acostumado a viver no futuro, pensando no que eu tenho para fazer amanhã, quais são os planos para o fim de semana, o que eu tenho para fazer na próxima semana, qual é o próximo evento, qual a próxima festa. A gente vivia sempre no amanhã. E agora a gente está sendo obrigado a viver no hoje. É um dia de cada vez, não tem como a gente fazer planos para o futuro. Por exemplo, trabalho com turismo, a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a um mês, porque a gente não consegue saber o que vai acontecer daqui uma semana, a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã. Então, esse vírus, ele mexeu com as estruturas do mundo todo, e ele traz realmente essa mudança por ter sido no mundo todo, então não é uma coisa localizada em uma região só, e a gente sabe que seria diferente, porque não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas quando estava na China, o vírus, ele era só um problema lá na China, né? Ele era só mais uma notícia na TV, e agora não, ele é parte da vida de todo mundo, todos os países do mundo estão afetados, então isso traz, dentro das inúmeras desigualdades que a gente tem hoje, traz a gente para um plano um pouco mais próximo, sabe? Não concordo 100% quando é falado que iguala e nivela ricos e pobres, porque a gente sabe que os pobres estão sofrendo muito mais do que os ricos, né? Só que é uma primeira vez que os ricos também sofrem esse tipo de coisa. Antigamente era só os pobres que se fudiam, agora os ricos também passaram pela mesma situação. Não acho que iguala, nem de longe, assim, ainda mais aqui no Brasil, mas começa a trazer um pouquinho mais para perto para as pessoas que têm um pouco mais de grana conseguirem se colocar um pouco em realidades diferentes das delas. Dito isso, toda essa mudança que vai acontecer, o que a gente pode esperar, né? O que a gente vai trazer para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Fiquei pensando muito que esse podcast é talvez um pouco desse meu exercício de tentar me melhorar, por isso que eu falei que eu não tô realmente preocupado com os outros quando eu tô fazendo esse podcast, vai ser realmente o que eu tô sentindo, e por incrível que pareça, isso é muito difícil para mim, mas todas as informações que eu recebia, eu processava e falava, nossa, tal, tinha aquela emoção no momento, só que isso durava até a próxima mensagem no WhatsApp, até o próximo meme, até o próximo vídeo legalzinho que eu recebi. Então, percebi que eu não parava para processar as ideias. E eu sempre disse que quando a gente fala, os nossos pensamentos se tornam fatos. A gente tira do ar, desse lugar que ele fica divagando aí, que é um lugar meio etéreo, e a gente concretiza ele, a gente traz ele para um plano um pouco mais concreto. Quando a gente falou, ele se tornou um discurso, ele se tornou alguma coisa e que pode ser analisado. E enquanto a gente está falando, a gente faz um processo na nossa mente aí de tentar achar palavras certas para expressar os sentimentos, para expressar pensamentos, enfim. Quando a gente faz esse processamento, a gente aprende. Por isso que falam que quem ensina também aprende, né? Porque quando você molda o pensamento para poder ensinar, para poder falar, para poder passar para frente, você também está aprendendo sobre aquele conteúdo. Eu acho que o meu ímpeto também desse podcast, que veio muito naturalmente, assim, não foi obrigada ou forçada nem nada, eu acho que agora falando aqui sozinho e jogando conversa para fora, eu boto em palavras, boto em fatos, concretizo os pensamentos que eu não parava para fazer, porque não dava tempo, porque eu estava preocupado com outra coisa, precisava trabalhar, precisava terminar um projeto, seja pessoal ou no trabalho, né, porque eu me arranjo trabalho já há muitos anos, e aí eu percebi que eu botando em palavras isso, as coisas ficam um pouco mais fáceis de lidar, e eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho disso, de botar para fora realmente os pensamentos, as coisas ficariam um pouco mais fáceis para todo mundo. Bom, eu acho que é um pouco isso a ideia do que eu queria trazer para vocês hoje. Foquem no presente, tragam sempre o pensamento de vocês pro hoje, pro agora. Se alguém tiver interesse, me avisa, eu passo esse áudio. Pode falar comigo pelo Instagram, Rafa Leik, Leick. Então pode me encontrar lá e me pede que eu encaminhe esse áudio para vocês. Além do Instagram, eu também escrevo o viajabi.com.br, que é um blog de viagens. Eu não sei qual vai ser muita periodicidade desse podcast, a ideia é que seja semanal, mas não vou me cobrar para que seja, espero que seja. Como aqui não tem comentários, ou eu ainda não entendo muito bem da dinâmica dessa plataforma, se vocês quiserem me dar feedback, por favor, entrem lá no meu Instagram, Rafa Leik, para poder me trazer o que vocês acharam, se vocês acharam legal ou não, se vocês querem ouvir mais ou não. Se não quiserem ouvir mais, é só não continuar seguindo. Mas pode dar o feedback que é importante. Mas espero que semana que vem a gente se encontre novamente para poder divagar mais. A ideia é trazer para cá, além dessas reflexões
reflexões sobre temas variados, trazer também convidados para poder fazer entrevistas e tudo mais. Já fiz algumas entrevistas pro meu canal no YouTube e em outras situações também. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer e normalmente as pessoas gostam de ouvir minhas entrevistas, pelo menos o feedback que eu tenho é bom. Então vou de repente começar a fazer aqui também para ver se o feedback é realmente bom, se vocês gostam mesmo dessas entrevistas ou não, tá bom? Então é isso, vejo vocês na próxima semana. Um beijo, se cuidem e se puderem, fiquem em casa na árvore.